Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo eu queria voltar, né? Tô voltando aqui a postar um vídeo depois de muito tempo. Eu queria fazer uma avaliação dos quadros de Dirt que eu vi que chegaram no mercado desde a última vez que eu pesquisei sobre isso. Faz tempo que eu não me envolvo muito, que eu não vou pesquisar muito sobre o que tá acontecendo no mercado das bikes de Dirt, mas eu vi que chegaram várias opções novas, opções legais, coisa que não tinha até uns anos atrás. Então eu fiquei muito empolgado quando eu vi, falei, putz, preciso gravar. Eu já queria voltar a gravar já faz um tempo e acho que eu aproveitei a oportunidade e queria falar um pouco sobre, assim, os quadros bem superficialmente, tá? Até porque eu nunca andei com eles, eu nunca nem vi, na verdade, tá? Então vai ser mais uma opinião baseada no que eu tô vendo, assim, nas páginas da internet que eu tô pesquisando os modelos sobre o preço, o que eu achei e tal, superficialmente, né? Não dá pra julgar muito sem realmente conhecer o produto, tá? E tem muito quadro também que eu não tenho muita especificação, o que você acha? A geometria e tal, eu não tenho muito como saber. E tem coisa que você só sabe com as opiniões das pessoas e andando, né? Então, assim, é muito superficial. Eu queria fazer uma avaliação, assim, do que eu vi. E eu vi que tem coisa bem legal, assim. Se eu fosse montar uma bike hoje de Dirt, eu acho que seria muito mais fácil do que foi quando eu montei a minha, por exemplo, né? E eu vou falar sobre os quadros de alumínio que eu vi que chegaram aí. Até porque um tempo atrás, né, alguns anos atrás, eu fiz um vídeo sobre uns quadros de cromole que chegaram, né? E agora eu queria avaliar um pouco os quadros de alumínio que chegaram no mercado, tá? Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre um quadro, assim, como base que eu botei, para me basear na geometria dele, em como ele é, do peso e tudo mais, para poder comparar com os outros modelos, tá? Só para ter uma base, tá? E eu peguei aqui o modelo do quadro Specialized P3. Vocês estão vendo aqui na minha tela. É um quadro que, para mim, assim, é referência nos quadros de Dirt, tá? É um quadro... O meu quadro é um quadro que veio antes dele, né? Ele é o P1, o meu quadro. Então esse quadro aqui que eu tô mostrando na tela é uma evolução dele já, mas já é um quadro de alumínio, a geometria um pouco mais atualizada e tal, e é um quadro que, assim, com certeza é um ótimo quadro, acho que isso é indiscutível, tá? Os profissionais usam, enfim, é um quadro realmente que não tem como falar que não é um quadro bom, tá? É um quadro caro, aqui no Brasil principalmente, tá? Eu não sei se você acha para comprar esse quadro, só o quadro aqui no Brasil, tá? Eu sei que você acha a bike inteira. O quadro eu não sei se você acha, tá? Mas eu peguei aqui no site americano da Specialized. É um quadro bem caro, né? Sei, $550. Você imagina aqui no Brasil quanto que custaria um quadro desse? Mas enfim, só para nos basear um pouco, tá? A ideia não é avaliar um quadro desse nível aqui. É avaliar opções mais baratas, tá? Então é um quadro... ele já tem essa gancheira... Não sei como chama, mas ela não é fixa, né, no quadro, né? Você regula ela, aliás, a roda fica fixa, né? A posição da roda, para dar a gancheira em si é flutuante. Você regula a posição da gancheira e uma vez que você regula, a roda não sai mais do lugar. Aqui no site tem a geometria do quadro, que é o que eu queria me basear para poder avaliar os outros quadros. O peso dele é 2,06 kg. Então, um quadro de 2 kg mais ou menos, é um quadro leve. Mas a Specialized é uma marca assim que consegue fazer quadros leves sem comprometer a qualidade e a resistência dos quadros, né? Ela usa o alumínio A1, que é um alumínio especial da Specialized, mas não é um alumínio assim, tão especial assim, mas é só um alumínio bom, tá? A geometria, tá? Eu gosto da Specialized, tá? Eu peguei a Specialized também porque ela tem a geometria aqui do quadro e ela mostra os desenhinhos e tal, é bem bacana. Porque para comparar com os outros modelos, eu acho que vai ser interessante ter essa opção aqui, tá? Então aqui, olhando o quadro, antes de falar da geometria, tá? Uma coisa que eu acho legal, bom, ele é cônico, obviamente, é um quadro novo, tá? Geometria para Dirt, com o chainstem aqui, né? Bem curto, ele tem, se não me engano, 385 de chainstem aqui, ó. Chainstem 385. Então ele tem um chainstem bem curto e eu acho muito legal essa solução dela, que você regula a opção, a roda aqui na posição certa, prende e depois você pode tirar a roda e pôr sem poder perder a regulagem, né, da corrente. Eu acho legal que eles usam também o modelo aqui BSA, né, Euro de rosca, no bottom bracket aqui no eixo do pé de vela, tá? No central do pé de vela, tá? O tamanho do selim aqui eu não tenho certeza, mas deve ter aqui em algum lugar. 30.9, tá? Eu preferia que fosse... Eu prefiro que seja 27 alguma coisa, que é um modelo que você acha os bancos BMX, né? Que geralmente é de 25.4, mas você acha também de 27 ponto alguma coisa. Não lembro agora o tamanho certinho. Mas 30.9 tá ok, tá bom. Antes de ir
pros quadros, eu queria falar assim, o que uma bike de dirt ela tem que ser, né? Como eu já disse em outros vídeos, tá? A bike de dirt, ela tem que ter o chainstay mais curto, por quê? Porque isso vai fazer com que a bike seja mais agressiva, seja mais fácil de você girar e você manobrar ela, principalmente manobras de giro e tal. Quanto menor o chainstay, mais fácil vai ser. Por quê? Porque o seu peso vai estar em cima do bottom bracket, aqui do centro do quadro, né? Que é a parte que fica o seu peso, porque o seu peso vai estar nos pedais, que vai passar pro pé de vela, que vai passar pro eixo central aqui. Então, quanto mais perto as rodas estiverem do eixo do bottom bracket, mais fácil vai ser de você rotacionar a bike, tá? Também menos estável ela vai ser, tá? Vai ser mais curta, menos estável. Então, assim, sempre que você deixa a bike mais agressiva, você deixa a bike mais instável, tá? Então, ela fica mais instável em altas velocidades. Então, uma bike de dirt é o oposto de uma bike, por exemplo, de downhill, que tem que ser um pouco maior para ser mais estável e tal. É claro, tem bike de downhill que são mais para manobras, são um pouco mais curtas, mas no geral uma bike está descendo em alta velocidade, você não quer que ela seja tão instável, você quer que ela seja estável, tá? Então ela vai ter o bottom bracket um pouco menor, a distância aqui da roda da frente também vai ser um pouco menor, então é uma bike toda mais pequenininha, né? Uma bike menor. O ângulo aqui da caixa de direção, ela tende a ser um pouco mais reto. A roda da frente, o Guyfer, ele tende a ficar um pouco mais reto, porque isso também vai trazer um pouco mais facilidade de manobras, porém, vai deixar a bike muito mais instável, tá? Eu peguei aqui um outro quadro, que é o Inspired Hex, tá? Por que eu peguei esse quadro? Esse é um quadro de trial, tem nada a ver com dirt, mas esse é o quadro, seria o extremo de um quadro agressivo, tá? As bikes de trial, elas não são feitas para andar em alta velocidade, pelo contrário, tá? Então são quadros super agressivos. Você pode ver aqui, ó. E tem o chainstay bem curto, tá? Eu acho que não vai falar aqui direito, tá? Mas ele é bem curto. Ó, 380, tá? Ele tem a distância entre rodas, tá? 1023. O do Specialized, por exemplo. Deixa eu ver se eles têm aqui a distância entre rodas. Não, esse aqui, ó. 1052. Então é maior do que o de trial aqui, né? Apesar de ser um quadro já mais agressivo, tá? Uma outra coisa que os quadros de trial tem, que deixa a bike muito mais agressiva e muito mais instável também, o bottom bracket dela é mais alto do que as rodas. Você pode ver, ó, o quadro tá apoiado na frente e atrás aqui, ó. Então o centro da roda, ele ficaria aqui e o bottom bracket, ele tá no alto, ó. Dá pra ver que ele tá no alto. Enquanto um quadro de dirt, qualquer quadro de mountain bike, ele tem o bottom bracket mais baixo que as rodas, que o centro das rodas. Isso deixa o quadro muito mais estável, tá? Você pode ver aqui, ó, tem o bottom bracket drop aqui, ó, 22 milímetros, tá? Então ele afunda do centro da roda 22 milímetros, enquanto o quadro de dirt ele é mais alto, o que deixa a bike muito mais instável, né? O ângulo do head tube aqui é muito mais em pé, é muito mais reto. Ele, aqui, ó, 73.5, tá? O ângulo do head tube dele. Então ele, aqui, ó, BB height, mais 20 milímetros. Enquanto o quadro da Specialized P3, ele tem 22 de drop, né? Ele cai 22. O de trial tem mais 20, ele sobe 20. Então é um quadro que está acima do meio das rodas, tá? O chainstay tem 380, bem curto. E é isso que deixa um quadro, assim, extremamente agressivo, tá? E que é o que a gente gosta, né? Para fazer manobra, tem que ser mais agressivo, tá? É claro que muito agressivo com o quadro de trial, acaba sendo difícil de você andar com essa bicicleta. Mas só para ter uma noção do que é um quadro de dirt aqui, eu quis falar um pouco sobre isso, tá? Então vamos lá. O primeiro quadro que eu peguei para mostrar aqui é o quadro Pro X, o Rustic Pro de Dirt Jump, tá? Cara, esse quadro eu achei super legal. Quando eu vi, eu falei, putz, que quadro legal. É um quadro extremamente barato, cara. Eu não sei, eu abri aqui o Mercado Livre hoje e tava esse preço, R$400, cara. Um quadro de dirt, assim, de alumínio. Eu achei muito barato, tá? É um preço normal, parece que é um pouco mais caro, em torno de R$1.000, mas no link aqui tá disponível hoje, eu posso comprar se eu quisesse, tá por R$400, tá? E tem a opção branco, tem o verde, e tem esse outro aqui que não tem nada a ver, ele parece um Naja, nada a ver com dirt, tá? Mas enfim, ele tá aqui por algum motivo. Mas eu não vou falar dele, eu vou falar desse aqui, tá? Que é o Rustic Pro. Apesar que esse aqui também tá com o nome de Rustic Pro. Então eu não entendi qual que é a brisa deles de lançar um quadro diferente aqui. Esse quadro não parece ser pra dirt, tá? Mas enfim, vamos falar sobre os de dirt aqui, tá? Então o quadro Aro 26, obviamente, tá?
Infelizmente não tem muitas informações sobre o quadro de geometria, enfim, tem bem pouca informação, tá? O que ele fala aqui? O canote é 30.9, assim como o da Specialized, ok? O peso 2.100, então ele é um pouquinho mais pesado que o Specialized, mas pouca coisa, tá? Provavelmente, apesar de ser mais pesado, ele deve ser menos resistente, né? Eu apostaria que a Specialized, com certeza eles, né, têm mais tecnologia em quadros e provavelmente é um quadro mais resistente, tá? Então esse quadro aqui da ProX eu não vou julgar mal, mas ele provavelmente não é um quadro tão resistente. Os quadros de alumínio, no geral, não são tão resistentes, mas como eles são mais leves, são quadros bem legais, tá? Eu, se fosse montar uma máquina de dirt hoje, eu preferiria usar um quadro de alumínio, tá? Eu não faço mais manobras muito agressivas e nada, dificilmente eu vou quebrar um quadro hoje em dia, tá? Então, pra mim, um quadro de alumínio seria mais legal, tá? Pra manobras mais simples, pra andar em pump track, um dirtzinho de leve, o de alumínio cai muito bem, eu acho. E, enfim, eu acho que pra mim seria melhor, tá? Então, cara, um quadro de 400 aí, um quadro barato. Eu não gostei muito da pintura dele, confesso, achei feio, tá? Eu pintaria, se eu fosse comprar um quadro desse, eu pintaria ele inteiro, enfim, sei lá. Não gostei da pintura, não gostei dos adesivos, não gostei, tipo, de nada da arte dele aqui, tá? Achei feio esse 26 aqui, esse preto no fundo. Se ele fosse inteiro branco, eu acho que seria muito mais bonito. Ainda assim eu pintaria. Eu compraria o branco pra pintar, porque é mais fácil de pintar, né? Mas enfim, achei que ele é interessante, ele é um quadro cônico, que é bom, né, para suspensões mais novas. Então ele é cônico, ele tem um reforço aqui, bacana, tá? Legal. Deixa o quadro mais resistente, né? Então é sempre bem-vindo o reforço. Ele já não tem os passadores de cabo para câmbio, que eu acho legal. Eu acho nada a ver quando eles colocam um quadro de dirt e colocam os passadores para câmbio aqui, tá? Eu acho não faz sentido. Ele tem só os passadores, o coisinha aqui, né? Pro cabo do freio, tá? Então ele tem aqui a parte de trás dele, o triângulo traseiro, ele é quadrado, que deixa um pouco mais resistente. Acho legal que o bottom bracket é o modelo de rosca, tá? BSA. Eu prefiro, porque eu prefiro usar perivela de mountain bike e não perivela de BMX, então pra mim isso é um bom sinal. Infelizmente não fala qual que é o chainstay dele, tá? Não fala nenhuma geometria dele, eu achei, mas parece ser curta, tá? Parece ser uma geometria curta, o chainstay aqui. Ele tem até o seat tub aqui, o tubo do canote tortinho aqui, ó. Os quadros normalmente tem isso para a roda poder vir mais para frente, e isso acontece quando o chainstay é mais curto. Por exemplo, o Specialized, ele é assim, tá? Ele tem o chainstay aqui tortinho para a roda poder vir mais para frente. Senão a roda ficaria, o seat tub ficaria reto aqui e a roda pega bem no meio, tá? Isso acontece, por isso que eles fazem mais turbo aqui. Então o quadro da ProX ele tem isso aí já, então provavelmente o chainstay dele é curto. Agora não sei quantas outras geometrias, tá? Infelizmente, mas é um quadro, cara, por esse preço, olha, uma chance muito grande. Se eu fosse montar uma bike dirt hoje, eu pegaria esse quadro aqui. Achei bem legal mesmo, tá? Nenhuma cor dele eu gostei, achei feio o verde também. Talvez até pela cor, até mais bonito que o branco, mas eu pegaria o branco pra pintar, que eu não gostei da cor de nenhum dos dois, tá? Mas assim, opção super legal, gostei bastante mesmo, assim. Tá aí uma opção legal para quem vai montar um quadro de dirt hoje, tá? Eles falam aqui que tem a geometria compatível para dirt e tal, né? Para uma pilotagem mais agressiva e responsiva, ou seja, você no controle da bike, não a bike no controle, tá? Que é o que eu falei antes. Então, deve ser um quadro legal para geometria. E, cara, para quem tá aprendendo a andar e tal, até para quem já anda um pouco, eu acho que é um quadro bem legal, tá? Nem no site da ProX eles colocam a geometria, o que é uma pena, tá? Acho um erro grande isso, tá? Mas não tem a geometria, eu não achei a geometria, tá? Se vocês têm esse quadro, já viram esse quadro, conhecem um pouco mais sobre ele, comenta aí embaixo, tá? Pra gente conhecer um pouco mais sobre esse modelo. Olha o preço que tá aqui, 1.120. No Mercado Livre, R$400. E assim, tá disponível, tá? Eu poderia comprar agora mesmo, na loja Flay. Enfim, próximo modelo. Viking Tuff X38 Dirt Jump. Esse é um quadro que já tinha até uns anos atrás, quando eu parei de postar vídeo, ele já tinha. Eu tava até para gravar sobre esse quadro, que é um quadro que parece ser bem interessante. Apesar que eu já vi alguns relatos na internet dele quebrando, mas não dá muito pra julgar o modelo só por alguns comentários de internet. Mas é um quadro bonito, tá? Esse eu acho bonito mesmo, a cor dele eu acho bonito. Eu pegaria esse azul e rosa, achei bem bonito.
Ele parece ter um ângulo aqui reto, bem reto também. Eu vou dar uma olhada se tem a geometria, não lembro agora. Eu não sei também qual que é o chainstain, deixa eu dar uma olhada aqui. E deve ter aqui na descrição dele. Tem, perfeito, ó. Chainstain de 400 a 420. Então não é dos mais curtos, tá? Eu imaginei que não fosse, porque ele tem o tubo aqui mais reto e porque ele tem esse reforço aqui atrás, ó. Que normalmente os quadros que tem o chainstain mais curto não tem esse reforço, tá? O chainstain dele é curto, mas não é tão curto assim, tá? O top tube 585, top tube é esse tubo aqui de cima, tá? 585. Vamos ver quanto que é o da P3, se não me engano é parecido com isso. Stack não, top tube... Cadê top tube? 598. 598. Só que aqui tá horizontal. Deve ser a mesma medida. A mesma forma de medir, né? 595, 585. Então isso aqui é um pouco menor até que o Pro X. Um pouco mais agressivo, né? Não dá pra saber as outras geometrias só por isso, mas é uma característica de um quadro um pouco mais agressivo, mais curto. Porém, a única coisa é que, assim, o top tube muito curto atrapalha, é que quando essa frente da bike é muito curta, acaba a roda da frente ficando muito próxima do quadro e do perivela. E aí quando você vai fazer uma manobra tipo um bar spin, é difícil de não deixar o seu pé pegando na roda, tá? Mas enfim, isso é uma coisa mais que acontece comigo, mas nem em todo mundo pode acontecer, tá? Vamos lá ver o que mais que eles falam aqui. O central também é BSA, né? Euron de rosca, o que eu acho bom, porque, novamente, prefiro usar perivelas de BMX, de mountain bike em vez de BMX, tá? O set tube aqui não importa muito, é cônico. O canote 31.6, um pouquinho maior que o canote dos outros modelos que eu vi antes, né? Que era 30.9. Mas ok, enfim, isso aí não faz muita diferença. E eu acho um quadro bonito, só que o preço dele, R$640, então um pouquinho mais caro que o Pro X, tá? Mas a pintura também eu acho bem mais bonita, tá? Vamos lá. Ele tem uma coisa legal, que ele tem... os dois que eu mostrei, né? Eles não têm o reforço aqui do freio, tá? Alguns modelos acho que vão ter o reforço do freio. O da Pro X também não tem um reforço aqui do freio, de trás, ó. Não tem nenhum reforço aqui atrás, ó. Tá vendo? Como um quadro de dirt não precisa ter um disco muito grande, você pode usar um disco pequeno, eu acho até mais bonito, e não tem necessidade de ter um reforço aqui, né? Porque discos muito grandes, ele acaba forçando muito o quadro e tende às vezes quebra esse tubo aqui do triângulo traseiro, né? Então esses quadros, os quadros de dirt geralmente não tem, tá? O Pro X também não tem um reforço, ó, eu acho mais bonito. Então deixa o quadro um pouco mais leve também, né? E assim, não vai trazer muita resistência para manobra, é só a resistência do freio mesmo. E como, né, e tem gente que nem usa o freio, a minha bike mesmo tá sem freio agora, para mim não faz muita diferença ter isso, e eu prefiro discos menores que não vão forçar tanto o quadro, tá? Então voltando aqui o Viking, opção legal também, é um quadro bonito, um quadro que chama bastante atenção, né? O pessoal gosta dos Vikings, né? Enfim, um quadro legal. Não sei se entre ele e o Pro X, eu acho que eu pegaria o Pro X até pelo preço, tá? Agora, se fosse o preço normal, 1.120, aí nesse caso eu pegaria o Viking com certeza, tá? O dobro do preço, não faz sentido, quase, né? Mas é uma opção legal também, né? Acho que todos os quadros que eu vou falar aqui são de alumínio 6061, tá? E só que não dá muito para avaliar a resistência, né? Porque tem que mais ver como é que o quadro se comporta, os comentários das pessoas que usam esses quadros mesmo, tá? Mas parece um quadro ok para dirt, né? A geometria ok também, não é tão curta, mas ok. E é um quadro legal. Vamos passar pro outro, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Esse aqui é o First Rhinus DJ aqui, DJ. Tem um link aqui que tem ele. Tá, vou falar aqui no link que acho que tá um pouco melhor. Fica mais limpo, né? O preço dele, R$1.000. É um quadro mais caro. Bem mais caro, tá? E já tem o reforço aqui que eu falei antes, ó. O reforço do freio, tá? E também outra coisa que eu não gosto, ele tem o suporte aqui pra colocar o escador de corrente lá, né? Que não deixa a corrente cair. Isso aqui é mais usado pra downhill, tá? Esse quadro, cara, eu odeio quando eles fazem isso. Eles pegam um quadro que é pra uma coisa, tá escrito Dirt Jump nele e tenta fazer ele servir pra tudo, assim. A Gilles costuma fazer isso, né? Ela tem vários modelos de quadro, mas assim, ela faz quadros pra tudo. Tipo, o quadro serve pra tudo. E isso acaba fazendo com que ele não sirva pra nada, tá? Então, é igual o pato, né? Ele voa, nada e anda, mas não faz nada bem. Então é um quadro que, assim, não tô falando que esse quadro é ruim, mas é uma coisa que já me chama atenção, que eu não gosto, tá? Também é cônico, beleza.
Ele tem esse suporte para pôr esticador de corrente. Para mim só serve para deixar mais pesado o quadro. Ele tem o reforço para freio a disco também. Para mim só serve para deixar mais pesado o quadro, tá? Vamos ver agora as geometrias dele, tá? As geometrias aqui. Chainstain 405, tá? 405. Então isso aqui deve ser o mínimo, talvez, não sei, ou o médio. Mas é curto. Não é dos mais curtos, mas é curto, tá? Ó, o wheelbase aqui, a distância entre rodas 1061. Então um pouquinho maior do que o Specialized, tá? RedTube ângulo aqui. O ângulo do RedTube tá 69,5 graus. Quanto que é o Pro X aqui? O Pro X não é Specialized? Eu acho que é isso também, 68, tá? Um pouco menos. Então isso aqui é um pouquinho mais reto até, e deixa o quadro um pouquinho mais, agressivo também. Que mais aqui? O RedTube é cônico, beleza. Tem o comprimento do Top Tube 5666. É um quadro bem curto, tá? Dá pra ver que é um quadro bem curto de frente, principalmente. Esse quadro logo de cara me preocuparia um pouco de deixar a roda muito para frente, tá? Você vê que ele tem o ângulo mais reto que o Specialized e ele tem o Top Tube mais curto. Ou seja, a frente da bike, a roda da frente fica mais perto de você. Eu já me preocuparia com isso. Porém, a distância entre rodas é um pouco maior, né? Então, acho um pouco estranho o ângulo ser mais reto. Quanto mais perto de 90 graus, mais reto. Pensa, 90 graus seria reto, tá? E ao mesmo tempo o Top Tube ser menor, e mesmo assim ele ter a distância entre rodas maior. Provavelmente o Chainstain, né? Provavelmente o Specialized ele ganha um pouco no Top Tube, na frente da bike, e perde um pouco na traseira da bike. Provavelmente eles entenderam que isso é melhor, e eu entendo, tá? Eu entendo porque o que faz mais diferença é a distância do Chainstain, tá? Da parte de trás do quadro, não tanto da parte da frente do quadro. Embora faça também uma diferença, a distância maior na frente torna a bike mais estável. Então eles perdem estabilidade na traseira e ganham estabilidade na frente da bike, tá? Provavelmente eles entenderam que isso é melhor para manobras, tá? Até porque esse quadro também é usado em pistas de slopestyle, por exemplo, que são pistas de dirt com rampas muito grandes. Se você tem um quadro muito curto nessas pistas, fica difícil de você pilotar a bike, porque são pistas de altas velocidades, tá? Então esse quadro aqui da First, eu acho que ele tem a frente menor, só que a traseira maior. Então pra mim isso não é legal, tá? Vamos ver o que mais aqui. O preço dele não me agradou muito, R$1.000 eu acho caro por esse quadro, tá? Apesar de First ser uma marca que já tem um nome no mercado, tá? Então vamos lá. Peso 2.3, um pouco mais pesado. Imaginei que fosse, parece um quadro mais reforçado. Ele parece ser bem reforçado, tá? Ele tem bastante reforço. Aqui dá pra ver que os tubos não são redondos, são meio quadrados. Parece ser um quadro bem reforçado. Mais pesado também, tá? Então é isso aí. Esse quadro acho que das opções que eu passei agora, talvez seja a última que eu compraria, tá? Vamos passar para o próximo. Absolute Brutus Pro, modelo Aro 26 Freeride, tá? Então é um quadro de Freeride Dirt, aqui eu acho que tá escrito Dirt na traseira dele, se eu não me engano. Street Dirt, tá? É um quadro de Street Dirt, achei ele bonito, tá? Eu não falei muito da aparência do First, tá? Eu achei ele mais ou menos. Não me agrada ter esse suporte para o esticador de corrente aqui, tá? Eu achei ele um pouco baixo, esse tubo aqui. Eu tenho a impressão que ele é um pouco... que esse tubo, o top tube e o triângulo traseiro aqui, o tubo de cima, eles não são retos e nem para cima, eles são um pouco para baixo. Mas é uma impressão que eu tive, ó. E parece assim. Então isso não deixa o quadro muito bonito. Eu gosto quando é ou reto, tá? Esse aqui, ó. O top tube e o triângulo traseiro, eles ou são retos, tá? Uma linha reta, ou tem um ângulo aqui, né? Como se fosse para cima, uma ponta para cima, tá? Não ao contrário, não fazendo a ponta para baixo, que parece que esse quadro ele tem, um ângulo fazendo para baixo, tá? Agora falando sobre o Absolute aqui, Brutus, né? É Brutus, né? Brutus. Já é um quadro que tem o ângulo para cima aqui, ó. Então a geometria é um pouco diferente, né? Ele tem um top tube que não é reto, ele começa mais na horizontal, depois ele tem um ângulo aqui maior. Em cima e embaixo também ele faz isso. Mas é um quadro bonito até, não é um quadro feio não, acho um quadro bonito. Assim como os outros, ele também tem o bottom bracket aqui de 34.7, se eu não me engano. Nossa, que eu nunca lembro direito.
Não fala aqui, mas fala no outro modelo. 34.9. Não, desculpa, 34.7 é isso. Vou ver aqui, aproveitar para ver as geometrias dele, tá? Então, caixa de direção não é tapered, não é cônico, tá? É over, né? É over. Dá para usar adaptador. Parece ser cônico, mas aparentemente não é, tá? Tá escrito que não é, tá? Mas dá para usar adaptador nele, tá? Mas ele fala aqui, ó, que é 44mm. Então não é cônico, tá? Mas dá para usar o adaptador e usar suspensões mais novas. Porém, eu preferiria que fosse ele cônico, tá? Acho que eu não compraria um quadro hoje em dia moderno, um quadro novo para não ser cônico. Acho que não faz sentido, tá? O alumínio, C6 da 61, o T6 é o tratamento térmico, beleza, tá? Então, ó, o cubo traseiro para cubo de mountain bike, alcance 420, tá? Quanto que é o Specialized, o alcance dele? O alcance é a distância entre, acho que ele fala que é o pitch, a distância entre o pé de vela e a mesa, o head tube, tá? Reach 415, esse aqui, esse Brutus 420, é bem parecido, cadê? 420, bem parecido. O Chains tem 395, 405, legal, ele é curto. O Chains tem bem curto até. Não é dos mais curtos, mas é bem curto. Medida do canote 27.2. Gosto, porque você acha banco de BMX, o canote de BMX para essa medida, tá? Curso recomendado, beleza. Peso 2.3. É um quadro pesadinho. Pesadinho, apesar de não parecer ser muito reforçado, ele é pesadinho. Que não é ruim, porque ainda assim é um quadro leve de alumínio, né? Os quadros de cromo, eles pesam em torno de 3 kg. Então é um quadro mais leve. Porém, talvez signifique que ele seja mais resistente, tá? Ele parece ter uns reforços aqui na frente, aqui atrás também. Legal, então reforço bem reforçado aqui atrás onde põe a roda, né? Uma coisa que eu já vi que parece que ele tem o coisinha aqui, ó, pra prender o cabo do câmbio. Pra mim não faz o menor sentido, só serve pra deixar o quadro mais feio. Não dá pra ver direito, mas parece que ele tem. Tem outras cores aqui, ó, tem cinza, achei bonito. Parece que ele tem aqui, ó. Ele tem do lado esquerdo e direito, tem umas suportezinhos pra colocar o cabo, tá? Tem umas cores. Um quadro bonito. Achei feia essa cor aqui, laranja. Não gostei, vamos ver isso aqui é vermelho. Laranja também. Enfim, não gostei dessa cor, vamos ver a outra. Roxo, também não gostei. Acho que eu pegaria esse aqui, acho que é branco, né? Sim, cadê o branco? Branco. Eu pegaria branco, apesar que não gostei muito do branco também. Acho que eu pintaria também esse quadro. Não achei muito bonita as cores dele, não. Mas enfim, esse é o quadro Brutus. 620 reais, tá? É um quadro barato até, não é tão caro. Mas entre esses, eu acho que eu ficaria entre os dois primeiros, tá? Ou o Pro X ou o Viking, tá? Eu acho o Viking mais bonito do que o Pro X, tá? Mas aliás, desculpa, que o Absolute. Mas eu ainda pegaria o Pro X, tá? Das opções até agora, eu acho mais interessante. Passar para o próximo modelo. MC Rider Verde Kawasaki. Então esse é um quadro que eu acho que, se não me engano, ele é mais voltado para grau, não tenho certeza, mas enfim, eu achei ele aqui no Mercado Livre também, tá? E é uma opção que tá aí, porém não acho que seja das melhores, não, porque preço R$1.200, meio caro. E a geometria também não parece ser das mais interessantes, só. Chains tem 425, é grande. Distância entre a roda tá estranhamente curta. Eu não sei se isso aqui tá certo, porque é bem mais curta que até que o quadro de 1020. Quanto que tá esse aqui? Tá a geometria, cadê? Onde que tá aqui? 1028, tá bem curta a distância. Acho que o RedTube parece ser menor, ó, 565. Então é um RedTube menor que o da Specialized. Novamente, então eles... Cadê? RedTube. TopTube. 598. Não tô falando RedTube, tô falando errado. 598. Então esse aqui tem 565. O TopTube bem curto, tá? O ângulo 71 graus, o ângulo bem reto, até bem reto mesmo. Então eu acho que é um quadro que novamente deixaram a frente mais agressiva e a traseira mais estável.
Então a frente é mais agressiva, a traseira menos agressiva. Você pode ver, ele tem até esse reforço aqui, eu acho que nem deixaria a roda ir muito mais pra frente, tá? E isso não me engano, ele é reto, ele não tem o tubo tortinho aqui pra roda ir mais pra frente. Eu achei o quadro bonito em questão de a geometria dele e tal, o jeito dele achei bonito, só a cor que eu não gostei, esses adesivos eu achei feios. E também não gosto que a roda fique mais pra trás, acho estranho também. Mas fora isso, é um quadro até que bonito, mas por esse preço, pra mim, não tá muito viável, não. Eu não pegaria um quadro desse. Passando pro próximo aqui, tá acabando já. Quadro do grau. Aí já é um quadro mais pra wheelie mesmo, pra grau e tal. Mas é um quadro, a opção que tem. Eu não sei se tem muitas informações sobre a geometria dele. Eu não lembro agora se tem informações. Eu acho que não tem muita, tá, informação. Infelizmente, tá? Mas é um quadro aí que tem aí no mercado. Um quadro bonito. Achei bonito o modelo do quadro. Até as pinturas são bonitas. Porém, não acho que seja um quadro voltado pra dirt, tá? Ele até tem um reforço dos dois lados, o que eu achei bem estranho. Mas já é um quadro já pra wheeling, então pode ser que seja mais útil pra wheeling. Pode ser que os discos, eu não sei, eu não conheço, tá? Mas pode ser que os discos que eles usem lá sejam maiores e tal, e forcem mais a bike. Então, não sei, não é um quadro muito voltado pra dirt, mas tem a opção que dá pra usar também, né? Ele é um quadro também um pouco mais curto e tal, um quadro que a geometria parece ser um pouco mais pra dirt, mas por esse preço também eu acho que tem opções mais legais, tá? Tem ele branco, achei bonito branco, achei bonito preto, e tem essa cor roxo aqui que eu não achei tão bonito, tá? Aí fala um pouco sobre o Gilles DJ, né? Que é um quadro mais antigo, que já tá no mercado há um tempo. Ele não tem a geometria mais agressiva do mundo, tá? Top tube dele aqui é o A, quando tem 576. Então, novamente, ele é um quadro que tem a traseira um pouquinho maior, ó, 425, e a frente mais curta. Então, eles apostam na agressividade da frente da bike, não tanto da traseira, tá? Eu prefiro, novamente, traseira mais curta, mais agressiva, e a frente um pouco maior, mais estável, tá? Assim como o Specialized é. Eu acho que isso é o que faz mais sentido para um quadro de dirt, um quadro que seja mais confortável de andar e ao mesmo tempo bom para fazer as manobras, tá? E não é um quadro que vai ficar pegando a roda no seu pé quando você faz um bar spin, por exemplo. Então é um quadro que não tem muito o que falar, ele é um quadro caro, né? O Gilles DJ é um quadro caro, tá aqui, ó, R$1.600. Você acha opções mais baratas? Eu achei que por 1.100 ainda assim acho um quadro caro. É um quadro que não tem a geometria tão boa para dirt, já isso faz tempo que eu falo, tá? Acho que muita gente já falou isso aí na internet, mas é um quadro bonito. As bikes com esse quadro ficam bonitas, é um quadro realmente bonito, a pintura é bonita, né? Acho que todas as pinturas dele são bonitas, tá? É toda essa cor aqui que eu achei bem legal, essa cor dourada aqui. Ele fala verde militar, mas parece um dourado pra mim. Achei bonito. Ele tá com umas cores um pouco diferentes agora, né? Tem esse roxo que não pegaria, mas não é feio. É o preto fosco, acho um pouco sem graça. E um preto fosco também, mas com os adesivos dourados, tá? Então, eu pegaria esse verde, achei diferentão, achei bonito, mas não é um quadro que eu pegaria, não por esse preço pelo menos, tá? Acho que não vale a pena. E a Gilles tem outros modelos, mas eu não vou falar de todos os modelos da Gilles, porque esse aqui é o mais voltado pra dirt, e se pra mim ele já nos serve muito, imagina de outros modelos, né? Por último aqui eu queria falar um pouco sobre o quadro da Sense, a bike, né? Acho que não vendem um quadro apenas, vendem só a bike inteira, mas é um quadro muito legal. Ele só tem uma coisa que eu não gosto dele, tá? A geometria dele é boa, você pode ver a geometria aqui, ó. Ele tem o reach ali, o alcance é parecido com o quadro da Specialized, o P3. O top tube também é comprido, a top tube 592, muito parecido com o Specialized. Pode ver, ó. Top tube da Specialized 598, esse aqui 592, então assim, é parecido, tá? Distância entre rodas tem aqui 1061, acho que também do Specialized é um pouquinho menor, wheelbase, então, mas é parecido. O chainstay dele é curto, 385. Cara, parece que eles gabaritaram o quadro da Specialized, é um quadro bem legal, assim, e com certeza um quadro bom, tá? Muita coisa que eu não gosto nele, eles usam bottom bracket de BMX, que é aquele bottom bracket que não é de rosca, né? Ele é prensado lá, Enfim, eu não gosto de Aperiver de BMX, eu acho que eles são pesados e não são... Enfim, eu não gosto. Posso até fazer um vídeo sobre isso, mas eu prefiro usar Aperiver de mountain bike, tá? Mas pra mim esse é o único defeito desse quadro. Mas assim, eu abri o site aqui da Sense agora, já tá com uma promoção, quadro de 5, a bike inteira tá por R$4.000, né? 3.990. Eu acho que por esse preço, se fosse montar uma bike de dirt hoje,
eu pegaria uma Sense dessa e aos poucos iria trocando as peças, tá? Apesar do bottom bracket não me agradar muito, o resto do quadro me agrada demais. Eu acho o quadro bonito. A Sense é uma marca muito boa. Então, assim, eles não fariam um quadro porcaria. É um quadro leve, não vai ter o preço aqui do quadro, o preço do quadro apenas, mas é um quadro leve, tá? Eu não vou avaliar a bike inteira, eu vou avaliar só o quadro, tá? Então, a geometria dele, achei muito parecida com a geometria do quadro da Specialized. Pode ver, o alcance é parecido, o top tube é parecido, tá? Vamos ver o ângulo, 68.5, Specialized. Quanto que é o ângulo mesmo? 68.5, exatamente igual. Então eles fizeram um quadro assim muito parecido com o P3. É uma pena que eles optaram por usar um pé de vela, o bottom bracket do BMX aqui, tá? Eu não sei nem se ele fala aqui o bottom bracket qual que é, eu acho que não vai falar. Fala aqui que é um pé de vela de 3 peças, então provavelmente é um pé de vela de BMX, mas eu já vi em outras imagens que é um pé de vela BMX. Mas fora isso, é um quadro muito legal, tá? Ele é cônico, achei muito bonito, assim, a cor dele é bonita. Não mudaria nada na cor dele, ficaria como tá. É um quadro que tem uma marca confiável, uma marca boa. Então, assim, sinceramente, se eu fosse montar uma bike peça por peça, provavelmente eu pegaria ou o Pro X Rush ou um Viking, que eu achei também uma opção até que bacana, mas pelo preço eu pegaria provavelmente o Viking, tá? Mas se eu fosse comprar uma bike inteira nova, né, eu optaria por a Sense e iria trocando as peças aos poucos, tá? Então, galera, já falei demais, já o vídeo ficou bem longo, tá? Mas acho que deu pra falar um pouco sobre alguns quadros de alumínio que a gente tem aqui disponível no mercado. Talvez eu tenha me confundido um pouco, talvez eu tenha falado alguma besteira, talvez eu tenha esquecido de falar alguma informação, então fique livre para comentar, criticar ou elogiar o vídeo nos comentários. Se você gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até a próxima. Fui!